Bem-vindos a mais um vídeo, e hoje é sobre o livro Pense e Fique Rico, de Napoleão Hill. Este é um livro que se tornou um verdadeiro clássico da literatura motivacional e é considerado por muitos como um guia indispensável para quem deseja alcançar sucesso financeiro e pessoal. Mas afinal, o que é que torna este livro tão especial e tão importante? Bem, para começar, é preciso entender o contexto em que ele foi escrito. Pense e Fique Rico foi publicado pela primeira vez em 1937 e foi o resultado de anos de pesquisa realizada por Hill, que buscou compreender o que fazia algumas pessoas tão bem-sucedidas e como qualquer pessoa poderia replicar seu sucesso. Para isso, Hill entrevistou muitos dos mais bem-sucedidos empresários e líderes de negócios de sua época, incluindo Henry Ford, Thomas Edison e John Rockefeller. A partir dessas entrevistas, Hill identificou 17 leis universais para o sucesso, que vão desde a importância da definição de metas e da determinação até a necessidade de desenvolver uma atitude mental positiva e de buscar ajuda de mentores e aliados. Pense e Fique Rico não é apenas um livro sobre como ficar rico. É também um guia para o crescimento pessoal e o alcance de qualquer tipo de sucesso que você deseje. Ele ensina que o sucesso é uma questão de atitude e de preparação, e que qualquer pessoa pode alcançá-lo se estiver disposta a trabalhar duro e seguir as leis universais do sucesso. Então, se você está procurando inspiração e orientação para alcançar seus objetivos financeiros e pessoais, Pense e Fique Rico é um livro que vale a pena ler e ouvir. Ouça agora Pense e Fique Rico de Napoleão Hill. Até o próximo conteúdo. Deus lhe abençoe. Este livro é um resumo do livro original, não é uma crítica ou revisão dele, portanto, não faz julgamento sobre os conceitos do autor. Este texto não representa o livro original completo, mas concentra-se em apenas um resumo das ideias centrais, conceitos e argumentos do autor descritos de maneira geral. Como o leitor é capaz de perceber, este livro possui elementos específicos em seu conteúdo que servem como conselhos ou princípios para serem aplicados em sua vida cotidiana. Por isso sugiro a compra do livro físico, de modo a internalizar os conceitos e assim transformá-los em hábitos de uso diário para uma leitura de fácil memorização. Resumo. Pense e Fique Rico. Napoleão Hill. Rápida introdução. Você sonha em se tornar um milionário. Quer saber por que algumas pessoas ficam ricas? Pratique o princípio de pense e enriqueça, e você realizará seu sonho de riqueza. O que você vai aprender? Você aprenderá que o primeiro passo para se tornar rico é o desejo de ser rico e o pensamento positivo. Você saberá como criar um plano de ação que o ajudará a atingir seus objetivos. Você descobrirá que não há falta de sorte, e o sucesso depende do seu comprometimento e confiança em si mesmo. Você superará seus medos e assumirá os riscos necessários para conquistar a prosperidade, abundância e riqueza. Capítulo 1. Os pensamentos são coisas. Esta é a primeira afirmação que você precisa integrar em sua vida. Os pensamentos são coisas muito poderosas quando provocam o firme desejo de convertê-los em riqueza. O exemplo de Edwin C. Barnes é muito ilustrativo. Barnes experimentou o ardente desejo de se tornar parceiro de trabalho do grande Edison. Não queria trabalhar para Edison, mas trabalhar com ele. Assim, depois de muito esforço, ele conseguiu conhecer o cientista. Apesar de sua aparência de vagabundo, Edison percebeu na atitude de Barnes uma força poderosa advinda de um profundo desejo, e soube desde o primeiro momento que alcançaria o que pretendia. Então, o deu a oportunidade de trabalhar com ele. Barnes não conseguiu sua associação com Edison imediatamente, mas conseguiu começar a trabalhar com ele. Em seus pensamentos, o desejo de se tornar parceiro de um cientista se intensificou dia após dia, e isso o levou a alcançar seu objetivo. Chegou sua grande oportunidade quando propôs a Edison ocupar-se com a venda da máquina de ditado, que havia sido rejeitada pelos vendedores, alegando que seria difícil vender. Barnes conseguiu vender a máquina com tanto sucesso que Edison lhe deu um contrato como distribuidor. A partir desse momento ele se tornou rico e ficou demonstrado que seu pensamento inicial, sua determinação e sua firmeza em manter seu maior desejo, produziram seus resultados. Capítulo 2. O primeiro passo para a riqueza. O desejo se transforma em ouro.
O método pelo qual o desejo de riqueza pode ser transformado em seu equivalente monetário consiste em 6 passos práticos, que te apresentaremos a seguir. 1. Você deve determinar a quantidade exata de dinheiro que deseja. Não é suficiente dizer quero ser rico ou quero muito dinheiro. É necessário definir quanto esse montante equivale. 2. Não se recebe algo por nada. É necessário dar para receber. Portanto, você deve determinar exatamente o que está disposto a dar em troca do dinheiro que deseja receber. 3. Temporalize sua proposta. Estabeleça um período específico no qual você pretende obter o dinheiro que deseja. 4. Faça um plano preciso para atingir seu desejo e coloque-o em prática imediatamente. 5. Escreva uma declaração simples e clara que reúna a quantia de dinheiro que você pretende obter, o limite de tempo para alcançá-la, o que você está disposto a fazer em troca e as etapas que planejou no plano. 6. 2 vezes por dia, leia esta declaração, concentrando toda a sua atenção nela. Você vai fazer isso quando se levantar e for para a cama. Quanto isso, visualize-se já na posse do dinheiro e cumprindo o seu plano. É essencial que você siga estes 6 passos. Pode não ser fácil visualizar-se com o dinheiro antes de obtê-lo, mas você precisa alcançá-lo. O caso é desejar intensamente dinheiro e estar tão determinado a obtê-lo que você se convence de que realmente o terá. Estes 6 passos não exigem sacrifício ou trabalho duro. Para usá-los você não precisa de um ensino superior. Eles só exigem imaginação suficiente para que você possa ver e entender que a conquista do dinheiro não pode ser deixada ao acaso. O dinheiro vem se você sonha, quer, seja, pensa e planeja. Capítulo 03. Seu desejo e sua fé. Já dissemos que o desejo persistente que se traduz em um propósito, que mostra o conhecimento exato do que se quer, é o começo do caminho. Mas, certamente, na medida em que você avança, escutará vozes ao seu redor tentando te fazer desistir de seus sonhos, que você os desvalorize, tentarão lhe convencer de que seus esforços serão inúteis e seus sonhos nunca serão realizados. Não ouça essas vozes. Se o que você quer está bem e você acredita nele, então vá em frente e faça. Faça seus sonhos se tornarem realidade e não preste atenção nos pessimistas. E se você encontrar um obstáculo, o que certamente acontecerá, tome-os como um aprendizado e siga em frente. Cada fracasso traz consigo a semente do sucesso. Mantenha sua atitude alerta para as oportunidades e lance-te a elas. Capítulo 4. O segundo passo para a riqueza. A fé eu desejo, eu visualizo, eu acredito, eu obtenho. Essa é a sequência. Uma vez que o desejo surge, a fé deve começar a funcionar. A fé é o elemento químico primário da mente. Quando a fé se junta ao pensamento, o subconsciente captura esse amálgama e o transmite para a inteligência universal. As emoções da fé, amor e sexo são as emoções positivas mais poderosas. A força da autossugestão, de acreditar profundamente que o que você quer se tornará realidade, é o que fará você cumprir seus objetivos. A fé é um estado mental que se pode provocar e criar. Não se nasce com fé. A fé se induz. Como fazer isso? É necessário dar repetidamente instruções ao subconsciente. Todos os dias, 2 ou 3 vezes ao dia, deve-se dizer ao seu subconsciente que você vai conseguir o que você se propôs a fazer. Faça isso durante o dia e antes de dormir, porque enquanto você dorme, o subconsciente continua trabalhando nessa autossugestão. Se você deseja obter uma certa quantia em dinheiro, deve convencer o subconsciente de que realmente você acredita que receberá o que pede. Isso agirá de acordo com essa crença, e o subconsciente fortalecerá a fé e a clareza sobre os planos para conseguir o que deseja. A repetição sistemática, que dura ao longo do tempo, é o método certo para o crescimento da fé. Por que isso acontece? A psicologia nos ensina que qualquer impulso de pensamento direcionado ao subconsciente é aceito e influencia o subconsciente. Isto traduz o impulso em seu equivalente físico pelo caminho mais prático que está disponível. Capítulo 5. Não existe má sorte. A queixa frequente de sempre tenho azar parece ser uma desculpa simples para um mau proceder. Como afirmado nas linhas anteriores,
o subconsciente tomará todo impulso persistente e repetido de pensamento de natureza negativa ou destrutiva, como acontece com os positivos ou construtivos. Isso explica, então, que esse infortúnio, aquela má sorte que muitas pessoas dizem ter sempre, é fruto de pensamentos negativos que produzem impulsos negativos. Não há forças estranhas ou mágicas que não possam ser controladas. Cada pessoa é criadora de sua má ou boa sorte, de acordo com suas crenças. É necessário que você sempre se lembre disso e descarte quaisquer pensamentos negativos que ameacem os impulsos positivos. É essencial que você estimule as emoções positivas para que elas se tornem as forças dominantes em sua mente e destruam as emoções negativas. Só assim você pode mobilizar o subconsciente para gerar a fé e o autogerenciamento que você precisa para alcançar seus objetivos. Uma mente positiva torna-se uma morada do estado mental que é a fé. Capítulo 6. Uma questão de fé. Em todas as épocas, as várias religiões aconselham a humanidade em geral, e seus fiéis em particular, a ter fé de que tudo irá melhorar. E é verdadeiramente assim. A questão é entender que a fé não é alcançada magicamente, mas funciona, porque é um estado mental que pode ser induzido pela autossugestão. A fé é o eterno elixir que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. Leia esta declaração várias vezes por dia e se convença de que é. Sabemos que acreditaremos em tudo que repetimos a nós mesmos, seja essa afirmação verdadeira ou falsa. Repete uma mentira repetidas vezes, ela eventualmente aceitará essa mentira como verdade e acreditará que é verdade. Os pensamentos dominantes que ocupam a mente do homem fazem esse homem. Aqueles pensamentos que se adotam deliberadamente, que se animam com entusiasmo, que são combinados com emoções positivas, tornam-se as forças motivadoras que controlam todas as nossas ações. Esses pensamentos se tornam ímãs que atraem outros pensamentos semelhantes ou relacionados. Se a sua mente estiver repleta de pensamentos e emoções positivas, outros pensamentos positivos serão abundantes, outras ideias aumentarão sua própria força, que crescerão e fortalecerão seus propósitos. Como gerar uma ideia na mente? Repetindo o pensamento. É por isso que o autor deste livro sugere que você escreva uma expressão do seu propósito primordial, do seu objetivo, que você memorize e repita com convicção e em voz alta todos os dias, até que as vibrações auditivas alcancem o subconsciente. Fique longe mentalmente de ambientes desfavoráveis e construa sua vida positiva. A autoconfiança deve ser sua base. Encorajem através da autossugestão, repetindo constantemente para si mesmo que é capaz de alcançar o que se propõe a fazer. Capítulo 7. Fórmula para alcançar confiança em você mesmo. 1. Convença-se de que você tem a capacidade de alcançar seu objetivo e exija perseverança para alcançá-lo. 2. Compreenda que existem pensamentos dominantes em sua mente que se reproduzirão e se traduzirão em atos físicos e materiais. Portanto, crie pensamentos positivos. Concentre-se 30 minutos de cada dia para pensar sobre a pessoa que você quer se tornar. 3. Dedique 10 minutos todos os dias para te pedir um aumento de confiança em si mesmo. 4. Leia em voz alta todos os dias a descrição do objetivo principal de sua vida. Tente nunca deixar de se esforçar até consegui-lo. 5. Construa seu sucesso e sua riqueza com lealdade e justiça. Evite comprometer-se com transações e empreendimentos que prejudiquem os outros. Elimine da sua vida o desprezo, a inveja, o ciúme, o egoísmo e o cinismo e cultive o amor pela humanidade. Essa fórmula funciona se usada de forma construtiva. Se usada destrutivamente, destruirá com igual facilidade. Esta é a explicação de que as pessoas que se afundam em frustração e miséria o fazem por causa da aplicação negativa desses princípios. Capítulo 8. O pensamento negativo, a catástrofe. Como dissemos antes, o subconsciente não faz distinção entre impulsos de pensamentos negativos ou positivos. Isso é básico e essencial para a sua vida. Portanto, se você encher sua cabeça com medos, dúvidas e desconfiança,
a lei da autossugestão responderá de acordo e você fracassará. Se você acha que não ousa, você está certo. Se acha que não pode ganhar, você não vai ganhar. Mas se você pensa que é superior, você é. Se acha que vai conseguir o que quer, vai conseguir. Todas as suas conquistas estão na sua cabeça, nos seus pensamentos, e não na realidade. Capítulo 9. Tudo está em sua mente. Procure dentro de você. Em algum canto de sua personalidade pulsa essa semente de realização e sucesso, dormente, esperando que você acorde. É em si que você ativa e faz crescer com ela qualquer objetivo que você tenha estabelecido para si mesmo. Vejamos um exemplo muito famoso, Mahatma Gandhi. A humanidade tinha nele um dos exemplos mais proeminentes do poder da fé. Gandhi não tinha dinheiro, nem propriedade, nem sequer tinha roupas. Então, como ele conseguiu seu poder? Ele construiu a partir da fé, fé em si mesmo e nos princípios que ele postulou, o que ele conseguiu espalhar em mais de 200 milhões de seguidores. Só a fé pode conseguir tanto. E se você quiser um exemplo de conquistas materiais pela fé, aqui está uma. A criação da United States Steel Corporation, líder na indústria siderúrgica, foi criada graças ao carisma, autossugestão e autoconfiança de um homem que havia imaginado e visualizado a gigantesca organização. Esse homem foi Charles Schwab que, em um discurso em um jantar de negócios em que ele revelou seu desejo, sua fé e sua perseverança, conseguiu a transação que formou a famosa empresa. A United States Steel Corporation prosperou para se tornar uma das empresas mais ricas e poderosas dos Estados Unidos. Capítulo 10. O terceiro passo para a riqueza. A autossugestão influencia positivamente no subconsciente. A palavra autossugestão designa todos os estímulos e sugestões autoadministradas, isto é, que uma pessoa exerça sua própria mente através dos sentidos. Em outras palavras, a autossugestão é a sugestão de si mesmo. Através da autossugestão, o subconsciente se comunica com a parte consciente e a ação é gerada. Como a autossugestão continua? Há pensamentos dominantes que a pessoa permite instalar na mente consciente. Por meio da autossugestão, o subconsciente influencia esses pensamentos. O mecanismo é o mesmo, sejam pensamentos positivos ou negativos. A autossugestão exerce controle que faz com que um indivíduo alimente seu subconsciente com pensamentos construtivos ou destrutivos. Depende, então, de sucesso ou fracasso. Nas linhas anteriores, apresentamos 6 etapas para comunicar o objeto do seu desejo diretamente ao seu subconsciente, através do qual você estará criando, com sua vontade, hábitos de pensamento que são favoráveis à sua decisão de que esses desejos se tornam realidade. Esses procedimentos são baseados no princípio de autossugestão. É claro que a capacidade de autossugestão, de modo que as palavras que você repete geram o efeito esperado no subconsciente, dependerá da emoção com a qual você as acompanha. Se você simplesmente as repetir como se fosse uma máquina, não conseguirá nada. Você deve se concentrar profundamente em um desejo até que esse desejo se torne uma obsessão. A emoção estará presente e seu subconsciente sentirá o impacto. Capítulo 11. Reforçar a concentração e a visualização. Quando você começar a implementar os 6 passos que permitirão que seu desejo se torne riqueza, você precisará fazer uso do princípio da concentração. Você precisa treinar sua capacidade de concentração e aprender como se concentrar. Em primeiro lugar, no primeiro passo, quando você determinar a quantidade exata de dinheiro que deseja obter, mantenha o pensamento focado nessa quantia de dinheiro. Coloque toda a sua atenção nela, com os olhos fechados até visualizar o dinheiro fisicamente, até ver as cédulas. Repita isso todos os dias, pelo menos uma vez por dia. Para que o subconsciente receba as ordens e as interprete, é necessário repeti-las. Mostre a ele que você acredita nele, e que em algum lugar, essa quantia de dinheiro está esperando por você. Transmita essa ideia para a sua imaginação. Ela fornecerá planos práticos para você conseguir esse dinheiro. Fique atento esperando por seu subconsciente e sua imaginação para lhe fornecer esses planos, e continue com as visualizações. Os planos aparecerão em sua mente como inspiração. Comece imediatamente a colocar esse plano em ação. Capítulo 12.
Passos práticos para estimular o subconsciente. 1. Encontre um lugar tranquilo, que pode ser sua cama à noite, onde não há estímulos para distrair você ou alguém para interrompê-lo. Sente-se ou deite-se e feche os olhos. Repita em voz alta a declaração que você escreveu antes, a qual estabelece a quantidade de dinheiro que você deseja acumular, o prazo para obtê-lo e o que você pretende dar em troca. Visualize-se já em posse desse dinheiro. 2. Repita a estação todas as noites e todas as manhãs até que você possa ver no seu interior o dinheiro que você propôs obter. 3. Coloque uma cópia da declaração em um lugar onde você possa vê-la todas as noites e todas as manhãs, para que seja a primeira coisa que você lê quando acorda e a última coisa antes de dormir. Se você seguir estas instruções, estará aplicando o princípio da autossugestão para enviar ordens ao seu subconsciente. Lembre-se de que você precisa ter fé de que irá conseguir, que sua leitura deve ser acompanhada de emoções positivas. Em sua mente e em sua atitude positiva está o seu destino, porque em você está o poder da autossugestão, da fé e de mover favoravelmente seu subconsciente. O segredo está na perseverança, em dedicar um momento de cada dia a seguir as sugestões apresentadas nestas linhas. As estradas se abrirão para você. Capítulo 13. O quarto passo para a riqueza. O conhecimento, as fases do conhecimento. Existem dois tipos de conhecimento, o geral e o especializado. O primeiro não é muito útil para atingir o objetivo de obter dinheiro. As grandes universidades reúnem todo o conhecimento geral da humanidade, mas seus professores não têm muito dinheiro. Eles se especializam em ensinar conhecimento, mas nada mostra a maneira como organizá-lo e usá-lo. Para que o conhecimento te proporcione dinheiro, ele deve ser direcionado para o objetivo preciso da acumulação de dinheiro, integrado aos planos de ação. Caso contrário, é apenas energia potencial. Nem sempre frequentar as melhores universidades e ter muitos conhecimentos gerais faz com que a pessoa seja competente para a obtenção de dinheiro. E o oposto é verdade. As pessoas que apenas frequentaram a escola primária alcançaram conhecimentos os específicos e habilidades práticas para obter fortuna. Hoje, com a tecnologia ao alcance das mãos, podemos considerar que qualquer homem que é educado sabe onde encontrar o conhecimento quando precisa, e como organizar esse conhecimento em planos de ação definidos. Capítulo 14. Conhecimento especializado. É claro que, se você pretende realizar um empreendimento com o objetivo de obter o dinheiro que propôs obter, precisará de conhecimento especializado. Talvez essa necessidade exceda sua capacidade e suas chances de obtê-la. Se for assim, será hora de formar uma equipe de trabalho. O homem que pode organizar e liderar uma equipe de trabalho composta por pessoas com conhecimentos específicos e úteis para atingir o objetivo, certamente alcançará seus objetivos. Henry Ford é um exemplo disso. Ele não chegou ao 6º ano do ensino fundamental, mas se dava muito bem no plano econômico. Ele conseguiu uma equipe de trabalho que corrigiu qualquer falta de conhecimento específico que ele tinha. Infelizmente, a escola faz muito pouco para mostrar às pessoas o caminho para adquirir conhecimento prático. As faculdades e universidades precisam levar em consideração que todas as profissões e ocupações de hoje exigem especialistas. Capítulo 15. O trabalho ideal. Há muitas pessoas que precisam dos serviços de um especialista em vendas para preparar um currículo atraente para oferecer seus serviços e encontrar um emprego. Apresentamos aqui uma ideia que criou uma mulher que tinha uma imaginação muito boa. Impulsionada pela ação, essa mulher se propôs a resolver o problema da falta de trabalho de seu filho, que acabará de se formar na universidade, mas não conseguia encontrar um modo de oferecer seus serviços de maneira eficaz. Seu plano era simples. Seu filho deveria criar o melhor plano para vender serviços pessoais. Quando ele completou o currículo, tinha um livro de 50 páginas em que descreveu habilidades, estudos, experiências pessoais e uma ampla variedade de informações. Ele também detalhou o cargo para o qual seu filho aspirava e um esquema da proposta de emprego, se ele conseguisse esse emprego. A partir daí, a mulher montou sua própria empresa para vender os serviços de outras pessoas que queriam conseguir bons empregos. Tudo começou com uma ideia. Capítulo 16. O quinto passo para a riqueza. A imaginação é a oficina da mente.
Sua imaginação é uma oficina capaz de desenvolver qualquer plano. Com seu impulso e seu desejo, a imaginação funciona, molda-o e transmuta-o em ação. A imaginação é a origem de tudo o que existe. Cada invenção começa com essa faculdade imaginativa que permitiu ao homem dominar as forças da natureza, conquistar o espaço aéreo, saber o que ele não foi capaz de ver, analisar e pesar o Sol a uma distância de milhões de quilômetros, aumentar a velocidade de locomoção até viajar a velocidades de mais de 1000 km por hora. A imaginação é uma fonte limitada de inovações. É necessário apenas desenvolvê-la. A imaginação tem duas manifestações, imaginação sintética e imaginação criativa. A primeira, a imaginação sintética, é aquela dedicada a reunir e combinar vários conceitos, ideias ou planos para gerar outras combinações. Não acredite, alimente-se de experiência e observação. A imaginação criativa é a dos gênios. É o que permite perceber os pressentimentos e as inspirações. Funciona quando a pessoa é possuída por um desejo poderoso, quando é estimulada por emoções que envolvem. Ambos os tipos de imaginação podem ser treinados. A prática as desenvolve, a falta de atividade as adormece. Dos dois tipos de imaginação mencionados, a imaginação sintética é a mais usada no processo de transformar seu desejo em dinheiro, portanto, foque em fortalecê-la. Capítulo 17. As leis da fortuna. Uma das teorias científicas que explicam o surgimento de tudo o que existe na Terra é aquela que sustenta que as partículas microscópicas da matéria foram organizadas e acomodadas de diferentes maneiras, todas ordenadas, organizadas e, assim, deram origem às distintas formas de vida de matérias inertes. A energia é parte de tudo o que existe na Terra. O desejo é o impulso do pensamento e, portanto, é uma forma de energia. Quando você inicia os impulsos do pensamento para gerar dinheiro, você está repetindo o processo que a natureza usou para criar o planeta e tudo o que o povoa. Portanto, você pode gerar fortunas por meio dessas leis que são imutáveis. Você precisa aprender a usá-los, familiarizar-se com eles e manter o foco neles. Lembre-se de que a origem é o desejo que provoca esse impulso de pensamento e, portanto, de energia. Capítulo 18. O sexto passo para a riqueza. O planejamento organizado. Repetimos várias vezes nestas linhas o princípio de que tudo que o homem cria ou adquire começa na forma de um desejo, que é assumido e transformado em um propósito, e que na oficina da imaginação é elaborado e processado para gerar os planos para sua concretização e transmutação. Você também conheceu 6 etapas muito definidas como a primeira etapa para obter o dinheiro que você deseja ter ou seu equivalente físico. Um desses passos é a formação de um plano definido e prático que permita essa transformação. O que você deve ter em mente para construir planos práticos? 1. Conecte-se com as pessoas que você precisa para criar sua equipe de trabalho, na qual você desenvolverá e executará seu plano para atingir seu objetivo. 2. Pense cuidadosamente nos benefícios que você oferecerá a cada membro desse grupo em troca de sua participação. Ninguém vai trabalhar sem compensação. 3. Reúna-se com os membros de sua equipe de trabalho pelo menos 2 vezes por semana, até que o plano esteja terminado e pronto para começar. 4. Trabalhe para a equipe funcione em harmonia. Se a harmonia não reina, a equipe de trabalho não funciona. Você deve ter em mente que está se engajando em uma empresa que é realmente muito importante para você. Por isso é necessário desenvolver planos infalíveis. Você vai procurar em sua equipe de trabalho o conhecimento especializado, habilidades inatas e imaginação que irão contribuir para a sua causa. Se você é a origem de seu próprio plano, verifique sua qualidade e possibilidades de realização com sua equipe, confie em sua expressão e julgamento. Se seu primeiro plano não funcionar com sucesso, altere-o para um novo, e se ele também falhar, altere-o novamente. A falha temporária não deve derrubá-lo, mas deve ser uma fonte de conhecimento do que está falhando em evitá-lo na próxima tentativa. Capítulo 19. Construindo um líder. Decida sua posição no mundo, ou você é um líder ou um seguidor. Ambos são válidos, mas levam a resultados diferentes. A diferença na remuneração é uma delas. Um assistente não pode esperar receber a mesma remuneração que um líder.
Um seguidor inteligente pode aprender com um líder e rapidamente adquirir a capacidade para ser um líder. Quais são as condições que um líder deve cumprir? 1. Valor inquebrável baseado no autoconhecimento e na tarefa que realiza. 2. Autocontrole. 3. Senso de justiça. 4. Precisão nas decisões. 5. Precisão nos planos. 6. O hábito de fazer mais do que é devido. 7. Personalidade e aparência agradáveis. 8. Simpatia e compreensão. 9. Domínio do detalhe. 10. Disposição para assumir total responsabilidade. 11. Cooperação. O líder genuíno é aquele que gera seguidores espontâneos. Ele não precisa se impor pela força, porque suas condições serão o imã que causará a adesão dos outros. O homem que domina os fatores acima mencionados e baseia sua liderança neles, encontrará múltiplas oportunidades para liderar em todas as ordens de vida. Capítulo 20. As principais causas do fracasso. Basta olhar ao seu redor para ver que há um número esmagador de pessoas que insistem no fracasso. Napoleon Hill, autor deste livro, analisou vários milhares de pessoas que foram listadas como mal-sucedidas, e concluiu que existem 30 causas do fracasso. Vamos ver por que as pessoas fracassam. 1. Antecedentes hereditários desfavoráveis e incorrigíveis, como exemplo, um poder cerebral deficitário. 2. Falta de um propósito claro e definido na vida. 3. Falta de ambição para superar a mediocridade. 4. Educação insuficiente. 5. Falta de autodisciplina. 6. Saúde ruim. Abusos em hábitos nocivos, falta de exercício físico, entre outros. 7. Influências desfavoráveis durante a infância. 8. Tendência para deixar tudo para depois. 9. Falta de persistência. 10. Personalidade negativa. 11. Falta de controle do impulso sexual. 12. Intenção de obter algo sem dar nada em troca. 13. Falta de poder de decisão. 14. Medos. 15. Seleção errada do parceiro no casamento. 16. Cuidado excessivo. 17. Seleção incorreta de associados. 18. Superstição e prejuízos. 19. Escolha vocacional equivocada. 20. Falta de concentração de esforço. 21. O hábito de gastar indiscriminadamente. 22. Falta de entusiasmo. 23. Intolerância. 24. Falta de moderação. 25. Incapacidade de cooperar com os outros. 26. Ilegitimamente adquiriu poder, sem esforço. 27. Desonestidade. 28. Vaidade. 29. Adivinhar em vez de pensar. 30. Falta de capital. Conhecer a si mesmo, analisar cada uma dessas condições e descobrir quais são suas fraquezas para superá-las é essencial para embarcar em seu caminho para a riqueza. Uma autoanálise anual permitirá que você veja se avançou e até que ponto fez isso, e também revelará se você deu um passo para trás em algo. Capítulo 21. O sétimo passo para a riqueza. A decisão. A capacidade de tomar decisões e sustentá-las além das opiniões dos outros é uma qualidade fundamental para realizar o seu processo. Avalie todos os aspectos incluídos na decisão que você deve tomar e, depois de ter feito isso, não permita que as opiniões dos outros influenciem. Aqueles que tomam decisões rápidas e definitivamente sabem muito bem o que querem e geralmente conseguem. Portanto, mais uma vez lhes dizemos que o desejo muito forte e a convicção de que você deseja alcançá-lo marcará o caminho de suas decisões. A firmeza da decisão exige sempre coragem.
Independência financeira, riqueza, um negócio desejável, não atingem pessoas que não correm riscos. Capítulo 22. O oitavo passo para a riqueza. A perseverança. Persevere e terá sucesso, diz uma velha máxima. Quando força de vontade e desejo se unem, eles formam uma associação irresistível que dá frutos. Perseverança é um estado de espírito e, portanto, pode ser melhorado. Baseia-se em causas definidas, entre as quais a definição de propósito, desejo, autoconfiança, definição de planos, conhecimento apropriado, cooperação, força de vontade, hábito. Estes são todos os fatores que devem ser fortalecidos para que a perseverança cresça e se desenvolva. Pratique estes 4 passos simples e você irá gerar o hábito da perseverança. 1. Um propósito definido e desejo ardente de cumpri-lo. 2. Um plano definido e expresso com todos os seus detalhes. 3. Uma mente fechada a toda influência negativa. 4. Uma aliança amigável com pessoas que conduzem o plano com otimismo. Estes 4 passos são essenciais para o sucesso em todas as áreas da vida. Capítulo 23. O 9º passo para a riqueza. Trabalho em equipe. Cerque-se de pessoas inteligentes que tenham o conhecimento específico necessário para desenvolver seu plano e atingir suas metas. Uma equipe de trabalho bem formada permitirá que você coordene o conhecimento e o esforço para atingir seu objetivo. Nenhuma pessoa terá grande poder sem ter uma equipe de trabalho à sua disposição. Várias mentes funcionando para atingir um objetivo geram uma energia e uma força invisível e intangível que alcança resultados. Capítulo 24. O 10º passo para a riqueza. A transmutação do sexo. A transmutação do sexo é fácil de explicar. Significa mudar a mente de pensamentos de expressão física para pensamentos de outra natureza. O desejo sexual é um dos mais poderosos do ser humano, que se desenvolve naqueles que possuem nitidez de imaginação, coragem, vontade e perseverança. É um motor tão forte que os homens arriscam tudo para acalmá-lo. Esta força motivadora pode ser canalizada para obter riqueza, proporcionando uma saída através de formas de expressão que enriquecem o corpo, mente e espírito do homem. A história está repleta de casos de grandes líderes cujas realizações foram baseadas na influência das mulheres que despertaram nelas o desejo sexual que gerou faculdades criativas em suas mentes. Capítulo 25. Outros passos para a riqueza. O subconsciente e o poder da mente. Já falamos sobre a função do subconsciente neste caminho de alcançar um propósito que surge de um desejo. Nós mencionamos aqui novamente para que não seja esquecido. Todo o seu cérebro e seu subconsciente, em particular, são capazes de capturar as vibrações do pensamento, mesmo de outros cérebros, e levá-las à imaginação. Através do cérebro, uma equipe pode funcionar de forma otimizada. Para que isso seja possível, é necessário estimular permanentemente seu cérebro e o dos outros, de modo que eles eliminem a inércia que os mantém entorpecidos. Capítulo 26. Abandone os medos. Se você sabe quais são os medos que afetam o ser humano, você poderá derrubá-los quando eles tentarem tomar o controle de suas decisões. São eles: o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da doença, o medo de perder o amor de alguém, o medo da velhice e o medo da morte. Os medos são apenas estados da mente e, portanto, você pode controlá-los e superá-los. Considerações finais. Lembre-se que a vida é como um tabuleiro de xadrez e o adversário é o tempo. Se você atrasar a movimentação das peças ou se você hesitar, o tempo te vencerá. É possível que, toda vez que você se propõe a empreender algo, encontre desculpas para não arriscar a ação, mas, por dentro, você sabe que são apenas desculpas, e não razões verdadeiras. Você tem em sua posse a chave mestra que lhe dá o privilégio de criar em sua mente um desejo imperativo que será o ponto de partida para alcançar a riqueza. Use isso. A recompensa espera por você. Fim. Se você gostou e quer que este conteúdo também ajude as outras pessoas, compartilhe em suas redes sociais. Você também pode colaborar com a divulgação simplesmente deixando seu like e clicando no gostei. Se você quer ajudar com o crescimento do canal, inscreva-se.
E também ative todas as notificações, e assim você vai ser avisado sempre que um novo conteúdo for postado por aqui. Eu acredito de coração que este conteúdo vai fazer diferença na sua vida e a partir de hoje tudo será diferente. Até o próximo conteúdo. Deus lhe abençoe.